para restabelecer hoje à tarde, né? Fazer a unha do pé. É restabelecer a dignidade, não é, meninas? É. Você não tem noção. Não, e não só reparar, mas o que é esse cantinho que dói aqui dentro do sapato, não é? Dói. Enfim, se estiver chovendo, não vou não. Vou ficar indigna. Olha só, tô... Gente, meu nariz está muito seco. As crianças no 6º ano estavam cantando Baby Shark. Agora eu vou ficar com essa música na cabeça o resto do dia. Eu tô com a música da Shopee na cabeça. Que música da Shopee? Baby Shark. É. Quando você tem filho pequeno, você sabe que está ficando alienado. Quando você, do nada, começa a cantar Peixonauta, Show da Luna. Peixonauta era bom. Peixonauta é bom, né? Mas imagina Bob Esponja. Angélica só comia vendo Bob Esponja. Aí teve uma época que a gente mudou de operadora na internet e eles não ofereciam mais o ponto adicional de graça, né? Então a gente tirou da cozinha. Caraca, para a criatura comer. E eu não gostava de levar ela para a sala para comer. Eu sempre gostei dessa coisa de comer à mesa, né? Mas aí ou eu dava antes ou depois, ou então... Porque eu gostava, assim, de botar ela na mesa com a gente para ela ir fazendo as refeições ali junto com a gente, né? Já desde pequenininho. Mas aí não tinha o raio do Bob Esponja. Aí a gente descobriu um canal lá, que eu não sei se era o SBT, eu não lembro na época, já faz 10 anos isso. A gente descobriu um canal que passava o Bob Esponja. Eu mudei a hora do almoço dela por causa do Bob Esponja. Porque era criança, né? Todo mundo que convive com criança pequena tem uma história dessa aí. Todo mundo que convive com criança pequena tem uma história, assim, de coisas de criança, que só criança faz. Bom dia, professor. Olá, bom dia. Estava esperando conectar seu áudio. Tudo bem? Tudo, e a senhora? Adeus. Nariz entupido, mas estou bem. Tá uma friaca aqui hoje. Eu tô sabendo que tem coisas que minha mãe nunca. Por exemplo. Pronto, vai precisar não ter mais. Minha mãe nunca falou sobre dignidade. Não tem. Eu disse para ela, fala, não, mãe, se o pé tá preto, vai fazer isso, tal, tal. Para, ninguém vai reparar no meu pé. E repara. Bom, até hoje não tem parado. E eu vou te falar, mas olha, mas você que pensa. Você é que pensa. Não, professor, ó, a gente não vai tadinha. Eu cuido do meu pé. Então tá ótimo. Eu não cuido pensando que alguém vai me parar no meu pé. Mas o fato de você cuidar sem pensar que alguém vai reparar é sinal de que você é um menino aciado. Um menino que você se cuida, não é? É. Lava a orelha. Se você lava o pé, você lava a orelha. É verdade, gente.
E eu, quando eu era adolescente, jovem, reparava isso tudo. Aí depois que eu descobri que meu marido se enfeitava, só para a gente se encontrar, porque no dia a dia, ah, meu Deus do céu, mas agora ele já melhorou muito. É cultural, cultural. Não, mas ele corta a unha do pé. Mas isso é fato. Sabe, tem uma conhecida minha, que ela é manicure. Ela começou assim, ela para pagar a faculdade começou a fazer unha, ela já fazia unha dos amigos, das colegas, e ela faz unha de homem também, porque muita manicure não gosta de fazer unha de homem. E tem muito homem que gosta de fazer a unha, cortar, lixar, às vezes até tirar cutícula, passar uma base, tem muito homem que gosta. E aí eu falei para ela que ela podia ir nessa barbershop, né? Não é barbershop que fala? Essas barbearias chiques aí, que tem degustação, tem de bebida, tem não sei o quê. Mas tem muito em shopping agora, fazer transformação de pés masculinos. Vocês já viram na internet transformações, vídeos de transformações de pés masculinos? Gente, olha, você conhece um homem pelo pé, né, João? Agora. Mas é verdade. Bem, eu vou começar a aula, gente. Estou aqui enrolando, falando de pé. Vamos guardar os telefones. Para a gente terminar o assunto do pé, uma vez eu estava no BRT e eu, assim, arrumadinha, né? Direitinha e tal. O cara me olhando. O cara me olhando. O cara me olhando. Aí eu olhei assim para ele, né? Aí quando eu olhei para ele assim, ele me olhou, né? Fez assim aquela cara, né? Aí eu baixei o olho, olhei para o pé. Sabe o Diabo Veste Prada? Não tem aquela cena que ela olha assim de cima a baixo? Foi isso. Eu me inspirei naquela cena. Aí eu olhei assim, aquele pé, todo russo, aquela unha sem cortar, aquele chinelo indigno, sujo, sabe? Aí eu fui subindo assim, aquela perna russa, aquele joelho aqui assim, que tem, sabe, aquele joelho cracudo não, cascudo, craquelado que fala, né? Aquela bermuda de tactel. Aí eu fui subindo, e quando chegou assim, a camisa do Flamengo, o boné. Aí eu acho que a minha cara de nojo já era igualzinha da Meryl Streep lá no filme. Eu só fiz, aí eu terminei do jeito que ela termina a cena, que ela termina olhando de lado, olhei para fora do ônibus. Mas foi interessante que quando eu olhei para o pé dele, ele olhou para o pé também, e aí ele ficou olhando para o pé dele. É porque incomoda, você olha para a outra pessoa, a pessoa fica incomodada, né? Pô, tenho certeza que ele chegou em casa, cortou a unha e passou um creme naquele pé. Tenho certeza. Você tem que acessar a plataforma de imagem, sabe, coach? Filosofia. Ah, tá claro que eu sei, gente. Bom dia para quem está em casa. Vamos começar a aula. Chega de falar do pé dos outros. Mas incomoda muito, você olha para a pessoa assim, entendeu? A pessoa fica incomodada. É a lenda do pavão, né? Mas é isso. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai começar seguindo lá dentro do contexto do cristianismo, a questão da vida pública de Jesus, quero chegar até o processo da ressurreição, tá? Então vamos lá. Segundo a Bíblia, até 30 anos, Jesus viveu anônimo em Nazaré.
aí existem alguns textos apócrifos. O que são textos apócrifos? São textos que eles não são lidos em assembleia e nem são aceitos pela igreja, pelo cristianismo, pelas igrejas de maneira geral, como sendo textos verdadeiros, tá? Uma narrativa que alguém escreveu, mas sem uma fonte, sem uma referência. Então, alguns evangelhos apócrifos, alguns textos apócrifos, eles dizem que Jesus foi criado até determinada idade no Egito, porque a gente tem a questão da fuga, né, de José e Maria para o Egito, quando Herodes quer matar os primogênitos, e historicamente existem documentos, existem referências que falam dessa matança de primogênitos, mas não explica um sentido espiritual para isso. Inicialmente não teria a ver com religião. Politicamente, Herodes soube que nasceu um rei. Eles acreditavam em profecias, né? O Herodes não era judeu. Eles seguiam a religião pagã no Império Romano, a religião mitológica, né? De adoração aos deuses. Eles acreditavam em profecias. Então, teria nascido um rei. Esse rei, para ele, era uma questão política, né? Então, vai lá e mata todos os primogênitos. Simples, fácil matar alguém que tivesse acabado de nascer e aí acabava com a tal profecia. Só que esse menino conseguiu fugir, levado pelo pai para o Egito. Ele vive um tempo no Egito. Uma vez eu estava fazendo uma pesquisa de quando Herodes teria morrido. Porque lá na Bíblia está escrito que com a morte de Herodes, a família retorna para Nazaré. Aí, eu pesquisando mesmo em livro histórico e tal, Herodes teria morrido entre o ano 4 e o ano 5 da era cristã. Então, Jesus teria entre 4 e 5 anos. Só que como a gente sabe que essa contagem não é uma contagem certinha, exata, a gente não tem como saber exatamente a idade de Jesus naquele momento, né? Porém, sabe-se que historicamente Herodes teria morrido ali entre o ano 4 e o ano 5, né? Então, esses 30 anos dessa vida de Jesus como uma pessoa anônima, ele é quebrado a partir do momento em que Jesus vai fazer o seu momento de... Não é quaresma, porque a gente ainda não tem essa definição de nome, quaresma, mas hoje em dia a gente considera esse período que Jesus passa no deserto, 40 dias e 40 noites jejuando e orando, é quando ele recebe as primeiras tentações do demônio, como quaresma. E dali ele sai para ser batizado por João Batista, tá? A partir do momento que ele é batizado por João Batista, ele começa a recrutar homens para evangelizar, e que também a gente ainda não tem esse nome, evangelização. Mas o que ele quer divulgar? A boa nova. Ele ali toma consciência, ele sempre soube que ele era o Filho de Deus. Mas ali ele toma consciência da missão dele no mundo, que é anunciar esse reino. Um reino que não é daqui da terra, mas um reino que é do céu. E aí o que a gente precisa entender é que a questão política
ela é muito forte, né? Em história, vocês já devem ter estudado a questão do Império Romano. Quem era o Império Romano? O que fazia o Império Romano? A população era muito pobre, a população passava por muita necessidade. Eles, a questão da exploração era muito grande. Alguns judeus eram coniventes com isso, outros não. Tanto que na própria narrativa bíblica, você tem, né, algumas pessoas que frequentavam o palácio do imperador, frequentavam, no próprio momento do julgamento de Jesus, você tem pessoas que entraram e viram esse julgamento, judeus, por quê? Porque tinham acesso, né, ao palácio, tinham acesso, os sumos sacerdotes tinham acesso a Pôncio Pilatos, né, que era o governador ali. Então, o contexto político é muito forte, muito mais do que o espiritual nesse momento, para fazer com que o imperador se incomodasse tanto, né? Imagina assim, que a gente está vivendo, o mundo que a gente está vivendo hoje, né? E chega uma pessoa e começa a anunciar a salvação, a cura da Covid, a dizer que você não vai mais precisar de dinheiro. Não é que você vai ter dinheiro, não. Dizer que você não vai mais precisar de dinheiro. Que você vai ter tudo que você precisa sem precisar de dinheiro. Que você vai poder viver bem com a sua família, em paz. Eu acho que muita gente seria arrastada, né? Porque, assim como lá naquele tempo, eu acho que dentro de toda a história da humanidade, o que as pessoas mais... A gente começou falando de dignidade hoje, fazendo uma brincadeira, né? Mas eu acho que o que as pessoas mais buscam nos dias de hoje é justamente dignidade, né? E paz. Imagina, se chegasse uma pessoa falando de dignidade e paz. Ou melhor, algumas pessoas já até chegaram falando de dignidade e paz. E a gente não fez muito diferente, a gente, sociedade, não fez muito diferente com o que os judeus fizeram com o próprio Jesus. Concorda? Quantas pessoas já morreram pregando a paz? Quantas pessoas correm risco de vida por pregarem a paz? Né? Hoje de manhã, estava lá no Hora 1, falando sobre a reunião que vai ter entre o Putin e o Biden, na Suíça. O presidente russo e o presidente dos Estados Unidos vão se encontrar num campo neutro para conversar sobre assuntos que podem mudar a história da humanidade. Tem noção disso? Isso está na mão de dois caras. Ah, mas eles não têm digamos assim, a decisão maior e tal, não sei o quê. Não, mas será que o tal botão existe? Que na Guerra Fria, já estudaram Guerra Fria? Né, que tinha medo do botão, porque a Rússia ia, a antiga União Soviética, Rússia, não sei o quê, e os Estados Unidos, e alguém podia apertar um botão e mandar o mundo pelos ares, a questão do enriquecimento de urânio para fazer bombas atômicas nucleares, bombas nucleares e tal. Você ficar pensando, isso está na mão de duas pessoas? Isso é esquisito demais. Isso é estranho demais.
Hã? É muito estranho, é muito estranho. Às vezes eu fico pensando assim, caraca, será que isso é verdade? Algumas pessoas dizem que é. Agora, que acaba refletindo na gente, acaba, né? E basta um ato. Vocês viram ontem o que aconteceu lá com as ações da Coca-Cola? Com a história do Cristiano Ronaldo? Pô, eu acabei de ver, mas não sei muito sobre isso, não. Ele foi dar uma coletiva depois do jogo. Portugal ganhou 3-0. 2 gols dele. E aí, normalmente, esse negócio de futebol, eles botam, né, o microfone e botam alguma coisa do patrocinador ali em cima. E aí ele vai, tinha 2 garrafinhas de Coca-Cola, uma com açúcar e uma sem açúcar. Aí ele pegou as 2 garrafas de Coca-Cola, botou para o lado e pegou uma de água e fez assim. As ações da Coca-Cola caíram de 340 milhões para 328 milhões, assim, em questão de minutos. Só com isso que ele fez, né, de tirar, tipo, tirou a Coca-Cola e mostrou uma garrafa d'água. Eu até queria abrir a imagem lá para ver se a água é a água da Coca-Cola, porque a Coca-Cola também vende água, né? Vende. Procura aí a água da Coca-Cola, eu acho que o nome é Cristal, inclusive. A Nestlé vende água também. Vende, tem água da Coca-Cola. E eu acho que a água que ele mostrou era da Coca-Cola, e mesmo assim as ações da Coca-Cola despencaram. É Cristal, é da Coca-Cola. É porque os caras precisam de água para fazer o refrigerante. Compra uma fábrica de água. Melhor do que ficar comprando água de alguém. Então, vamos lá. O que acontece voltando aqui para Jesus, o que acontece, por que enquanto os romanos tinham esse medo de Jesus por conta da política, por que os próprios judeus iam contra as ideias de Jesus? Jesus era judeu, e ele não era um judeu qualquer. Ele era um rabi, ele era um mestre. Ele foi formado para ser um mestre. Ele conhecia tudo das escrituras. Então, a gente entende que nesse período dessa vida anônima, Jesus estudou. E aí, quando ele estava pronto, ele foi realmente fazer as suas pregações. Ele conhecia todos os ensinamentos da Torá, né? A Torá, que é o livro sagrado dos judeus. E por conhecer esse livro sagrado, ele diz o seguinte: olha só, o modo de vida que vocês estão levando está errado. As coisas que Deus pregou, né? As coisas que Deus ensinou e a lei dos judeus, vocês estão vivendo de uma maneira errada. Vamos viver de verdade os ensinamentos da Torá. O amor ao próximo, a questão de não se deixar viver dominado pelo império humano. E ele assumiu publicamente ser quem? O Messias, o Filho de Deus. Porque a salvação para os judeus, ela está pautada na vinda desse Messias. Então, a maioria dos judeus esperava o quê? Um príncipe, um cavalo branco, um rei, uma pessoa imponente. E aí esquece essa imagem de Jesus que a gente tem, que é uma concepção artística europeia. Cabelo louro, olho azul, pele clara, esquece isso. Não dá para ser. Jesus era palestino. Qual é a imagem que a gente tem
de um homem palestino? Cabelo escuro, pele mais para uma pele morena, né? Como a gente diz aqui no Brasil, moreno. Olhos provavelmente muito escuros também, uma aparência mais rústica, não é? Tanto que já isso tem bem mais de 10 anos, saiu aí a verdadeira aparência de Jesus. Como seria realmente Jesus, né? Se a gente fizesse uma descrição, se você jogar na internet, aparece essa imagem desse rosto de Jesus, né? Imagina, aí vem um homem desse, rústico, que se vestia mal para a época, porque ele era um homem super simples, carpinteiro, que andava com pescadores, né? Porque aí quando ele recruta esses 12 apóstolos para andar com ele, e diz, entrega tudo que você tem e vem comigo. A gente vai viver o quê? A gente vai viver da caridade. A gente vai viver da misericórdia. Muito doido. Uma ideia muito doida para ela. E aí os judeus dizem, não dá. Não dá para competir com esse cara, não. Vamos começar, por onde ele passar, vamos começar a tomar conta dessas ações que ele está tendo. Isso é a blasfêmia. Ele se intitular o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, o Rei dos céus. Ele diz que é o Messias. Que negócio é esse? Mais ou menos, imagina aí aquela figura lá do Henrique Cristo. Conhece? O cara que diz que é Jesus? Imagina uma figura dessa circulando por aí. Vocês acham que a gente faria diferente? Eu também acho que não. Quem acreditaria, nos dias de hoje, numa menina que concebe um filho a partir da vinda do Espírito Santo? Vocês acreditariam? O homem que morre numa cruz e que ressuscita e depois sobe aos céus. E por que as pessoas acreditam nisso? Uma coisa que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. É a fé. É a fé, são os sinais, é o evangelho. Tanto que o nosso calendário, né, as nossas datas, elas são marcadas justamente, vivemos o quê? A era cristã. Professora, mas você não acha que a Bíblia, tanto evangélica quanto a dos católicos, entre outros, sofreu alterações no passado? Sim, sofreu. E, inclusive, nós temos 2 Bíblias, justamente porque a primeira parte da Bíblia, ela é composta por 5 livros, que a gente chama de Pentateuco, que é a Torá dos judeus. Até mais ou menos o ano 70 da era cristã, a gente tem apenas uma Bíblia, tá? Uma. Você tem uma Bíblia. Quando se faz uma tradução, quando se faz a primeira tradução do hebraico para o latim, você tem as primeiras alterações. E é a partir dessas alterações, lá que na Reforma Protestante, Martinho Lutero diz assim, não, isso aqui não é texto inspirado. Isso aqui é texto escrito pelo homem e por isso não vai entrar na minha tradução.
que é a tradução do latim para o alemão. Então, ele pega o cânon original lá da Bíblia hebraica, né, que são considerados os livros inspirados por Deus. Então, essa divisão da Bíblia católica e da Bíblia protestante, ela se dá aí, lá na Reforma Protestante. Agora, cristãos, de maneira geral, acreditam que o livro sagrado dos cristãos, que é a Bíblia, os evangelhos, eles são inspirados por Deus. Então, essas modificações que foram feitas ao longo dos anos, elas não são retiradas ou textos inseridos com uma segunda intenção. Na verdade, você tem ali uma palavra que é inspirada por Deus e que, ao longo dos anos, o que acontece é um processo de atualização da própria língua. O jeito como se escreviam algumas palavras que mudaram, as acentuações, né? É a tradução. Sim, mas você não acha que no passado eles queriam tirar proveito disso? Porque, para mim, tipo, eu sou evangélico, mas tem muita coisa na Bíblia que não faz nem um pouco de sentido para mim. Eu acredito e tal. Por exemplo, Jesus ter ressuscitado e ter voltado para o céu. Isso não faz nenhum sentido para mim. Você não acha que eles modificaram a Bíblia para se aproveitar disso? Não, não acho. Foi exatamente quando eu falo assim, se hoje uma menina chegasse para você e dissesse assim, eu engravidei pela ação do Espírito Santo, você ia acreditar? É isso. A nossa fé, ela tem que ir muito além da nossa razão. É da casa da transcendência, do sobrenatural, para a gente poder acreditar em certas coisas. Será que Noé conseguiu realmente botar um casal de cada bicho que tinha na terra dentro da arca, quando a terra foi inundada pelo dilúvio? Pela fé, a gente acredita. E fazer esses questionamentos é normal. Você não precisa se preocupar com isso. É normal. E ao longo do tempo, conforme a gente vai vivenciando a nossa fé, a gente vai assumindo uma postura diferente junto a alguns textos, algumas passagens, né? Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Existe um estudo chamado exegese. A exegese é quando você pega um texto e traz esse texto para a vida real, independente do tipo de texto que seja. Você pega, por exemplo, ali um código de conduta da vida militar e traz para a tua realidade, né? Por exemplo, um código de conduta que você não pode aceitar gorjetas, não pode aceitar presentes, agrados e não sei o que, não sei o que. Mas aí no dia do seu aniversário, alguém te dá uma caixa de bombom. Traz para a vida real. Você está sendo comprado por uma caixa de bombom no dia do seu aniversário? Não. Então, o teu código de conduta está sendo colocado à realidade daquele momento.
Entendeu? A exegese religiosa é quando você pega um texto religioso e traz para o seu dia a dia. E aí pode ser um texto religioso de qualquer religião. Quando a Bíblia fala com relação ao jejum, por exemplo, hoje em dia, nenhuma igreja pede mais um jejum extremo, porque sabe que o jejum extremo, para algumas pessoas, vai fazer mal. Então, essa exegese vai dizer assim: você vai se alimentar de manhã, você vai ficar o dia sem comer, beba água, tome seus remédios que forem necessários, e você vai, ao final do dia, voltar a fazer a sua refeição. E enquanto você faz o jejum ao longo do dia, você vai entregar esse jejum em oferecimento em sacrifício, pedir a cura de alguém, pedir a paz. Por quê? Porque o jejum purifica o corpo. E enquanto corpo purificado, a maioria das religiões acredita nisso, a sua conexão com o transcendente, com Deus, ela acaba sendo maior. Entendeu? E aí eu gosto muito da parte do estudo. Você entender pelo estudo qual foi aquela... Por que a coisa se deu daquele jeito? Se naquele momento, a história da salvação não fosse pela morte de cruz, que era a pior morte que se podia ter, era a pior. Se não fosse pela ressurreição, que Jesus já tinha mostrado que era possível quando ele ressuscita Lázaro, né? E pela ascensão, porque ele não subiu aos céus escondido, ele subiu aos céus publicamente na frente de todo mundo. E historicamente você tem testemunhas que deram relato por anos, anos e anos que aquilo verdadeiramente aconteceu. E aí, lá, quando ele encontra com Tomé, né, que ele diz, Tomé diz assim, eu só acredito se eu botar o dedo na ferida dele. E aí ele encontra com Tomé e diz assim, bota o dedo aqui na minha ferida, se é isso que você precisa para acreditar. E aí Tomé fala, meu Senhor e meu Deus. Né? E aí Tomé diz para ele, e ele diz para Tomé, feliz aqueles que acreditam sem precisar ver. Eu costumo dizer que o verbo está conjugado da forma errada. Aqueles que acreditarão, que somos nós, ou aqueles que são cristãos. Então, São Paulo fala isso. Essa visão que você tem de não faz sentido nenhum, Paulo diz isso. A morte na cruz é uma loucura. Os textos de Paulo são muito loucos. É porque a gente lê com essa coisa da emoção da religião. Mas se você pegar o texto de Paulo para ler, é um texto power, de ousado. O que é isso? E aí, só quem sente unção na hora de um culto, de um louvor, só quem está fazendo uma oração e percebe ali o espiritual, faz a verdadeira experiência espiritual, é capaz de entender que isso é verdade. E aí eu falo disso na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo, em qualquer outra religião.
A gente só passa verdadeiramente a acreditar quando a gente faz a prática da experiência religiosa, entendeu? E pode ser que a sua ainda não chegou, mas vai chegar. Entendeu? É doideira mesmo, é pauleira. Bem, para a gente terminar, hoje, o cristianismo mesmo... então, os cristãos serão perseguidos, brutalmente perseguidos. O Coliseu era um lugar de matar cristãos. Eu não tive coragem de entrar no Coliseu. Eu não entrei. Eu olhei de fora, eu cheguei perto, eu senti aquele cheiro de mofo e lembrei dos Coliseu romano. E lembrei de tudo que eu já tinha aprendido com relação à perseguição dos cristãos. Falei, eu não vou gastar meu dinheiro para entrar aí, não. E fui para outros lugares, né? Até porque eu estava de mochilão e eu tinha dinheiro contado. Eu não entrei, não. Não entrei, não. Eu fui lá numa outra parte que tem lá atrás, tinha um tapume, eu olhei assim pelo tapume, tá bom para mim. Não. E aí, só por volta do ano 313, que o imperador Constantino se converteu, mas também não foi uma conversão assim, digamos, emocionada. Não, foi político também, né? Que aí Constantino se converte e as perseguições, elas são proibidas, mas não é dizer que elas deixam de acontecer. O cristianismo, mesmo firmando-se como origem divina, como qualquer religião, praticado por seres humanos com liberdade de pensamento e diferentes formas de pensar. Aí, a partir daqui, eu entro na semana que vem com os cismas que nós tivemos na igreja, as rupturas, né? O porquê de uma igreja que era uma igreja só, você ser dividida em igreja ortodoxa, nunca consigo falar. Enfim, você ter as várias divisões. Gente, não consigo salvar a aula. Foi. E denominações do cristianismo, tá bom? Tchauzinho para quem está em casa. Tchau, professor. Tchau, tchau.